Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos. É com o nosso coração em paz e muito feliz que nós estamos aqui, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Este momento que cada um de nós se reúne em um só coração e juntos nos encontramos aqui para partilhar o pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pela nossa grande família do Evangelho Diário. E meus amados irmãos, para começarmos hoje o nosso encontro desta manhã de quarta-feira, vamos rogar juntos, humildemente, a presença de Jesus aqui conosco. Vamos pedir humildemente para que o Mestre amigo esteja aqui com a gente, nos amparando, nos iluminando, para que Jesus possa proteger os nossos passos hoje, guiar a todos nós. Vamos também, humildemente, convidar aos bons espíritos, aqueles que zelam por cada um de nós. Convidá-los para estar conosco hoje, que possamos estar com o coração aberto e com um pensamento elevado para acolher as boas inspirações e resoluções que eles partilharão conosco. E são com essas palavras que hoje eu inicio o nosso encontro desta quarta-feira do nosso Evangelho Diário. E meus irmãos, para darmos hoje abertura ao nosso momento, com Jesus aqui em nosso coração, desejando um bom dia para todos os irmãos, deixando aqui o nosso carinho para todos que estão presentes aqui conosco. Eu gostaria também de retirar para todos nós uma frase, para a gente começar hoje, do livro Um Minuto com Chico Xavier. Meus irmãos, vamos pedir a Jesus, aos bons espíritos que para o Cristo trabalham, que eles possam nos iluminar, para que hoje possamos retirar uma mensagem aqui para começar o nosso Evangelho Diário. Uma mensagem, um ensinamento que vai poder nos ensinar, nos esclarecer e nos conceder a esperança hoje. Bom, meus irmãos, tirei aqui para nós a lição 168 e ela nos diz o seguinte, ela é de André Luiz, psicografada por Chico Xavier no livro Agenda Cristã. Ela nos diz: estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Olha o que André Luiz nos diz. Estime, cultive a solidariedade. Nós não viemos ao mundo para vivermos isolados e sozinhos. Estimemos, cultivemos a solidariedade. Nós estamos aqui para também amparar o nosso próximo. E sozinho nós não caminhamos. Por isso, meus irmãos, não viremos as costas para ninguém. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso, cultivemos a solidariedade, a caridade e vamos manter sempre as boas relações na paz de Jesus. São com essas palavras que eu convido a todos para a gente começar aqui o capítulo 25 do livro Luz Acima, meus irmãos. Estamos aqui já, olha só, no capítulo 25. Olha quantos capítulos a gente já refletiu. Quantas histórias a gente já não mergulhou aqui nesse livro. E hoje, neste capítulo 25, do querido Humberto de Campos, ele titula como Espíritos Doentes. Este é o título
do querido Humberto de Campos, Espíritos Doentes. E nessa história, nós iremos aqui ter o seguinte cenário: dois grandes amigos, espíritas, antes de uma reunião mediúnica, conversando entre si, dialogando. E um desses amigos, chamado Porfírio, ele está conversando com Daniel. E Porfírio está indignado, porque ele acabou de se deparar com um ensinamento novo. O ensinamento de que o espírito pode ter enfermidade, de que o espírito pode estar doente. E Porfírio não aceita muito bem esse esclarecimento que veio do alto. E ele questiona ao querido companheiro ali da seara espírita, ele questiona Daniel, dizendo: Daniel, como pode isso? Espírito enfermo? Calma aí. O corpo tem enfermidade. A matéria nossa tem enfermidade. Mas o espírito não tem doenças. Como assim? No mundo espiritual tem doença? No mundo espiritual tem enfermidade? E Daniel, muito calmamente, ele explica para Porfírio que sim, que em muitos casos o espírito pode estar doente. Não são todos, mas em muitos casos sim. Na maioria das vezes, o túmulo, ele encerra a enfermidade. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós lutam com uma enfermidade terrena, por exemplo. E essa enfermidade terrena, muitas vezes, vai conosco para o momento do túmulo, mas ela extingue ali no túmulo. Ela não vai com a gente para o mundo espiritual. A enfermidade do corpo não vai conosco para o mundo espiritual. Muitas vezes a gente passa anos e anos lutando contra uma doença aqui na Terra. Uma doença grave, muitas vezes. E aí, meus irmãos, o túmulo, a doença, em muitos casos, se encerra ali. O espírito parte liberto, mas tranquilo, sereno e curado. Mas, em outros casos, o espírito parte para a vida espiritual doente. Mas não são as doenças do corpo, são doenças do espírito. Que doenças são essas? Perturbações derivadas do peso da consciência, aflições, reflexos ainda ligados ao corpo material. Então, digamos assim, vamos pensar aqui. Segundo a história que nós estamos narrando, e Daniel está tentando explicar isso para Porfírio, que as doenças do corpo são umas, doenças do espírito são outras. Não quer dizer que a gente, ao entrar ao mundo espiritual, tudo vai ser zerado, digamos assim, renovado em nós, porque não vai. Se a gente carrega a doença do orgulho, a gente vai partir para o mundo espiritual perturbadíssimos. Se nós carregamos as enfermidades dos pensamentos baixos, pessimistas, o nosso espírito acordará na pátria espiritual carregado de pessimismo, que irão gerar todo um campo de energia em volta dele, carregado também de aflição, angústia. E carregar um campo energético de angústia e perturbação não é sinônimo de saúde. Então, aí a gente pensa em doença. Porque a gente não pode, meus irmãos, considerar a doença, esse termo, doença, apenas doenças que afetam o corpo. Tudo, vamos pensar, que nos tira a questão da saúde
da vitalidade, da paz de consciência, a gente pode enxergar como uma enfermidade para todos nós. E muitas vezes não pensamos nisso. Então, Daniel, muito calmamente, tenta explicar isso para Porfírio, que sim, o espírito pode estar enfermo. Mas Porfírio não aceita de jeito nenhum. Não aceita. Ele diz, não, doença é só do corpo. Adentrou a pátria espiritual, o espírito está completamente renovado e não carrega nenhuma sequela. E, por fim, a discussão deles começou. Discussão no sentido de um debater com o outro. Mas a reunião mediúnica já iria começar. Não dava para eles continuarem conversando aquilo ali. Então, a companheira ali também do trabalho da Seara Mediúnica convida os dois para o início dos serviços. Então, os dois encerram a conversa, adentram ali na casa espírita, sentam-se e se preparam para mais uma reunião mediúnica. E já no final da reunião, dos serviços daquela noite, um espírito em particular irá comunicar. E Humberto de Campos diz para todos nós: ao término da sessão, eis que incorpora um espírito perturbado, sofredor. Ele grita e ele chora, declara-se em trevas e assevera ouvir com imensa dificuldade. Acusa dores terríveis na mão direita. Relaciona lembranças fragmentárias. Tem a memória tardia. Afirma que foi juiz na terra. E diz haver despertado fora do corpo físico, torturado por antigas vítimas. Está angustiado, quer viver entre os homens outra vez, a fim de reparar as falhas cometidas. E assim, esse espírito se comunica. Um espírito que foi juiz na terra, desviou-se do caminho do bem, usando da própria profissão para desviar do caminho do bem, e ao adentrar na pátria espiritual, o tempo dele na terra encerrou, e quando ele adentra na pátria espiritual, está completamente perturbado. Olha só, ele chora, ele grita, e ele diz que sente dores terríveis na mão direita. Está angustiado, está aflito, e está ali para pedir ajuda. O doutrinador da noite, o evangelizador, o dialogador, da forma como a gente preferir chamar, conversou e evangelizou esse espírito, acalmou ele. E no final da sessão mediúnica, os trabalhos foram encerrados. Todos os médiuns que ali fizeram parte desse trabalho encerraram em paz o serviço. Mais um trabalho concluído. E no final da reunião, Porfírio e Daniel voltam a conversar. E eis que Daniel fala para Porfírio: então, Porfírio, acredita que estivemos socorrendo um espírito desencarnado com saúde? Este último espírito, Porfírio, que foi evangelizado, você acha que ele está em plena saúde? Lembremos, o infeliz acusa desequilíbrio mental evidente, revela distúrbios e dores perfeitamente localizadas. Porfírio, um médico hábil entre nós, poderia logo fazer um diagnóstico dele. Porfírio, você acredita que esse espírito está com saúde? Afinal, Porfírio o tempo todo acusava que os espíritos não tinham enfermidade, não tinham doenças. E agora, diante deste caso?
Então é neste momento, neste instante, que Porfírio, meus irmãos, ele recebe o esclarecimento e a comprovação na frente dele. Se havia dúvidas, ele recebe a comprovação de que os espíritos também vivenciam estágios de perturbação. Até por isso existem nas esferas espirituais os hospitais. A gente não tem hospital só na Terra. Na pátria espiritual, nós encontramos hospitais espirituais, núcleos de apoio, núcleos de socorro e amparo aos espíritos. E isso nós temos narrado incontáveis vezes nas obras de André Luiz, meus irmãos. Aquelas obras dedicadas a nos falar da pátria espiritual, psicografadas por Chico Xavier. Nós temos ali diversas obras nos contando sobre prontos socorros no mundo espiritual, redes de amparo e hospitais preparados para receber os recém-desencarnados que se encontram em estado de perturbação. E ali eles passam um tempo para se recuperar. Passam ali o tempo devido para aurir forças antes de despertar completamente na pátria espiritual. Então, muitos irmãos, ao adentrar no mundo espiritual, são levados para um pronto de socorro, um hospital, a fim de, como se diz, reorganizar as energias. Pois o espírito está enfermo, e enfermidade aqui no sentido de desequilíbrio. Ainda pode carregar reflexos da última existência, ainda pode carregar uma perturbação, uma angústia, e precisa se manter no hospital até tudo tranquilizar. Então, neste momento, meus irmãos, nós temos Porfírio, por fim, acreditando finalmente que os espíritos podem também ter enfermidades e que a gente precisa se dedicar a cuidar da saúde do nosso espírito, elevando o nosso pensamento. A gente precisa se dedicar a cuidar da saúde do nosso espírito. A gente cuida tanto da saúde do corpo e às vezes nos esquecemos da saúde do espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, no capítulo 5, item 19, nós temos uma passagem que se chama O Mal e o Remédio. E eu gosto muito dessa passagem, porque ela vem nos falar sobre o grande remédio para a alma, que é a fé. A fé é um grande remédio para a nossa alma. Cuidemos do nosso espírito, cultivando mais fé, pensamento elevado, oração. Meus irmãos, todos os dias, se a gente deixar ao lado da nossa cama o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes um livro como esse aqui, ó, 1 Minuto com Chico Xavier, um livro de mensagens, nós temos aí incontáveis da FEB. Se a gente deixa uma obra ali elevada, edificante, do lado da nossa cama, e todo dia ao acordar, antes de se levantar, a gente pega o livro, abre ele aleatoriamente, olha só como esse aqui, gente, meus irmãos, são frases tão pequenas, não leva 1 minuto. Aí, se a gente, antes de levantar da cama, retira uma frase aleatória, faz a leitura dela, é como se estivéssemos tomando um remédio ao acordar para o espírito. É como se estivéssemos ingerindo na alma a pílula do esclarecimento e da fé através de uma pequena leitura.
uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem da obra que a gente desejar, de um livro edificante. Se a gente faz a leitura ali, ao começar o dia, é como se todos os dias a gente ingerisse na nossa alma um remédio, uma pílula para o nosso espírito. Quando estamos com dores, a gente não toma remédio? Geralmente dores no corpo? Às vezes o médico vai passar para a gente, olha, todos os dias, de manhã, antes do café da manhã, ao acordar, você precisa tomar esse remédio. E a gente não segue certinho? A gente toma ali todos os dias necessários o remédio e a dor ali ela realmente passa. Por que não fazer isso com o espírito? E ingerir todos os dias a pílula do Evangelho, através de uma leitura antes de começar o nosso dia. Vamos, meus irmãos, cuidar também da saúde do nosso espírito. Hoje, eu encerro por aqui o nosso encontro desta manhã, da quarta-feira, inspirando a todos nós a realmente cultivar, cuidar e buscar o equilíbrio na alma, através do pensamento elevado. Meus irmãos, eu desejo a todos uma excelente quarta-feira, de muita paz em Jesus. E nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, e com a bênção de Deus, nos encontramos todos aqui amanhã às 7h30. Que assim seja, meus irmãos.